Fala galera, boa noite, tudo bem? Tô chegando em casa agora, extremamente cansado. Foi um dia desafiador, muitas demandas de canteiro. Hoje esse vídeo tá especial. Se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal, A Rotina do Engenheiro. É um vídeo que a gente está aplicando à construção civil diversos fatores, são diversas habilidades comunicacionais, cronograma físico-financeiro. Você vai aprender sobre as demandas de um canteiro real, os problemas de obra, compatibilização de prazo apertado, as dificuldades para a gente poder alinhar a ferramenta, logística, transporte. Hoje tiveram algumas etapas interessantíssimas na execução da obra, então quero te convidar para ficar até o final. Esse vídeo está com conteúdo extraordinário. Fica até o final, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui. Bem-vindo à Rotina de um Engenheiro. Bora, vem comigo. A solução desse corte do talude aqui, a gente vai ter essa área de 40 metros por 17, que é a área onde eu estou recapeando para poder recompactar e fazer o nivelamento da curva de nível. Fiz um detalhe aqui, que ele vai ter um deslocamento de 2 metros, já não são 2, vão ser 4 metros, morrendo com desnível de 10 centímetros, para uma área de pista não edificante. Daqui de 4 para 17, a gente vai cair 50 centímetros mais ou menos. Eu vou ter uma área de aterro aqui, eu tô com um cronograma para começar a aterrar já amanhã, vou mostrar ali na pista, e a gente vai dar um caimento aqui na pista de 3 a 4%, a solução vai ficar muito boa, sem precisar de contenção absolutamente. Então a gente hoje tá com aquele aterro ali que vai durar mais ou menos um dia ou dois, vou mostrar mais de perto aqui. Esse aterro vai ser compactado lá na pista, vou mostrar para vocês aqui no local, para vocês observarem. Junto com o aterro tem o pó de pedra, tem essa brita também que a gente está fazendo a compactação do paralelepípedo, já estava executada, a gente teve que recapear, reduzir esse desnível. Eu tinha aqui na pista, na área de bomba, 1,10 de altura, para esse caimento aqui quase a zero, então eu vou subir isso aqui uns 70, 80 centímetros. Hoje a gente está com a máquina ali fazendo essa desmobilização, a retirada do paralelepípedo para renivelar, e daqui para lá a gente vai morrer quase que suave essa rampa aqui, reduzindo esse problema, que o maior perigo aqui são os caminhões. Se os caminhões estiverem abastecendo, eventualmente deixarem talvez o freio de mão com o caimento da pista, eles podem vir a ter um problema sério aqui de acidente. Então o que a gente vai fazer? A pista tem que estar nivelada a zero. E a partir da pista o nosso problema de topografia era esse, muito alto para cá para baixo. Então a Retro hoje está fazendo esse recapeamento, está retirando essa parte lá do paralelepípedo para poder vir a ter essa circulação aqui, essa área não edificante suave, sem precisar ter essa subida aqui muito alta com 1,10 m nivelado pela pista lá das bombas. Hoje a gente está já soldando as chapas de base, também vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Nossa treliçona aí do posto, coisa linda. Isso aqui vai pegar toda essa área de platibanda para fazer esse travamento aqui. Eu tenho um vão livre dessa área aqui do posto até aquele alinhamento onde tem aqueles pilares da loja de conveniência de 7 metros. 7 metros de vão livre por 40 de comprimento de cobertura. Daqui até lá no fundo tem 40 metros por 7. Já estou com os pilares lá no fundo que já estão em pé. Também vou mostrar. Então a fase da obra hoje está se estreitando para a gente já começar a montar essas coberturas aqui do posto, para que isso aqui já comece a dar realmente visão de cobertura e de posto de combustível. Agora aqui os pilares da loja de conveniência já estão 40% de pé, onde vão ter 6 metros de pé direito muito alto aqui, vai ficar bom. E aí, ali na frente, desse alinhamento para cá, a gente tem a cobertura do posto. Então vai pegar esse alinhamento aqui para dentro, loja de conveniência. Ele vai até o final lá, tem 75 metros de comprimento. E aqui a gente está na área onde vão ter as bombas de combustível para abastecimento dos carros. Cobertura metálica com processo de fabricação, com o tamanho das vigas aqui já pronto. Pintadas e numeradas para a gente montar. Cada peça dessa aqui
344.5, quantidade de peça, numeração da fabricação e os perfis numerados aqui na hora da montagem. Galera, 1h30, acabei de almoçar, fiz agora aqui um cronograma para desenvolver a obra com as etapas construtivas, com tudo que a gente ainda tem como meta. A base desse projeto, a gente tem 2 meses para entregar o posto, que é a parte principal, onde vão ser instaladas as bombas de combustível. Hoje a gente começa a içar os pilares principais do posto. Eu vou fazer um desenho e vou mostrar aqui para vocês o que a gente está mexendo hoje e quais são as etapas que vão ser desenvolvidas no decorrer desses 2 meses. Vocês vão perceber algo muito real aqui no canteiro. Não adianta eu elaborar num sistema, num software, todo um detalhamento de cronograma e tudo mais, se eu não tiver conectado com o meu encarregado, com o meu mestre de obra, para que isso fique claro na cabeça deles. Obviamente que isso vai envolver negociação. Por quê? Porque eu estava conversando com eles, isso é uma coisa de bastidores, eu gosto muito de compartilhar esse conhecimento, porque ele é muito prático, muito aplicativo no dia a dia. Eu posso chegar para eles simplesmente e falar assim, ó, a gente tem que entregar essa obra aqui em tanto tempo, se vira, bota a sua equipe aí, mas o grande problema disso tudo é que a gente perde o controle construtivo da obra. A gente não sabe quantos profissionais, a gente não sabe qual o tempo de execução de cada profissional, a gente não olha para as demandas do canteiro e não tem um entendimento de o que a gente consegue desenvolver com maior produtividade. Não falando de uma forma geral, gosto de ser muito enfático e técnico para que esse conteúdo seja desenvolvido aqui e a transferência desse conhecimento você consiga absorver, mas no geral, vocês vão ver que é uma coisa muito de resolver no canteiro, de conversar com o encarregado, de entender quais são as demandas, quais são as necessidades que ele tem. Então, vocês vão observar que isso é muito real mesmo, assim. Claro, isso aqui é um rascunho, e nesse rascunho aqui eu vim escrevendo, desenvolvendo com eles aqui, quanto tempo você consegue entregar tal etapa, quanto tempo você consegue desenvolver tal coisa. No final, eu levo isso, obviamente, para um sistema, para um software, e desenvolvo um cronograma físico-financeiro, onde eu digo, ó, vale a pena a gente antecipar tantas e tantas etapas e gastar X, porque depende da expectativa do cliente, depende do que a gente tem em mãos ali, se eu consigo desenvolver a logística para entregar material a tempo, depende se eu tenho os equipamentos necessários para um acréscimo de equipe, vai depender de N fatores. Eu vou filmar muito basicamente para vocês quais são os desenvolvimentos, vocês puderam ver ali no canteiro, agora vocês vão ver no projeto e como é que é o funcionamento dessa transição e compatibilização de informações entre a teoria, que o engenheiro tem que ter um controle orçamentário, executivo, desenvolvido, entender de materiais, entender de tempo de execução, entender os funcionamentos de uma obra e quais são as etapas de integração entre uma etapa e a próxima, o que vai envolver essa continuidade dos processos. Então, vocês vão ver isso agora aqui na prática, o que eu quis fazer e como que eu vou desenvolver isso para que seja um documento oficial para os meus pares, para o meu cliente e para que o meu time saiba exatamente quais são os caminhos que a gente vai percorrer nesse processo. Ó, aqui no carro mesmo, no papel, eu desenvolvi esse cronograma na reunião que eu tive, mais ou menos ali alinhando no canteiro com o meu mestre. Então, vocês podem ver a etapa que a gente está hoje, que é o aterro e compactação, que é o que eu desenvolvi hoje de soluções para o canteiro, vou mostrar para vocês. Depois vem a colocação das chapas de base das colunas do posto, da cobertura principal. Logo em seguida, vocês vão observar, ó, instalações de esgoto, a parte de fossa e filtro externa, instalações da loja de conveniência. Depois vem a estrutura do posto. Vocês podem observar que eu coloquei por semana para que a gente pudesse desenvolver um cronograma e pudesse mostrar isso para o cliente. Então, a gente vem colocando etapa a etapa, mais de um, obviamente. Tem um controle aqui executivo que a gente veio desenvolvendo dos 2 segmentos, que o princípio do cliente é nós inaugurarmos o posto. Então, eu tenho que dar prioridade primeiro à estrutura do posto. Depois eu vim desenvolvendo o cronograma da loja de conveniência. E eu vou passar isso daqui para um cronograma, um documento oficial, obviamente, para mostrar isso ao cliente, mas isso aqui é muito bastidor. Muito do que eu faço no dia a dia como engenheiro, controlando
e desenvolvendo as etapas e colocando isso na mente dos meus pares aqui, dos meus encarregados, mestres, engenheiros. Aqui é o nosso projeto hoje. Vocês podem observar, até filmei um pouco ali sobre a estrutura das vigas que estavam pintadas. Aqui vocês podem ver que também estão os pilares. O que eu comecei a montar de perfis foram os perfis que eu tinha na obra, que era esse perfil aqui, o restante eu já mandei comprar. Então é o roxo que a gente está montado, são esses aqui, que vocês puderam ver na obra. E posteriormente a gente hoje vai dar continuidade em fazer os alinhamentos dos pilares. Então vocês vão ver também agora a segunda etapa, depois do almoço, a gente fazendo os alinhamentos e batendo o esquadrejamento da obra com os pilares do posto. Eu estou voltando agora lá e para vocês puderem observar também, a gente coloca aqui o que a gente está precisando para atacar esse cronograma. Então preciso de uma máquina de solda para uma equipe, uma máquina de solda para outra equipe e um andaime com 3 torres de 12 metros. Então isso eu consigo entregar a área de construção, que inicialmente é a nossa prioridade, o posto, que vocês puderam observar também que já está com toda a cobertura e a estrutura das treliças montadas. Hoje a gente vai subir os pilares e vai fazer já iniciado lá com o MUC, fazendo o içamento deles. E parte desse material aqui também a gente já comprou, que eu pude mostrar para vocês. Então eu tenho 2 meses para entregar esse posto, e aqui eu tenho mais ou menos com acabamento, com todas as instalações, por ser uma área administrativa e de restaurante, mais 2 meses além desse cronograma. Ah, Dimitri, como é que você tem esse controle executivo dos materiais? Também é uma coisa importante para a gente, como engenheiro, como líder de uma estrutura de uma obra, a gente precisa ter. Esse mapeamento de materiais, até para montagem, que fica facilitado para eles a comunicação, aonde eles nem precisam raciocinar o levantamento de materiais, é como eu costumo fazer. Então eu já dei todo o detalhamento com quantitativo de peças, com as pinturas, com o comprimento de cada peça, para que isso fique muito facilitado, para que o canteiro não monte isso errado. Então, isso também é muito importante na comunicação, para que o canteiro saiba o que está fazendo, tenha um controle de produtividade e também controle os materiais, para que não haja desperdício, não haja perda, etc. Então, agora a gente vai voltar para lá, para poder começar o içamento dos pilares. Vocês vão poder acompanhar isso ainda hoje. Uma das coisas muito importantes que eu gosto de falar, que é a questão da comunicação, como isso facilita o desenvolvimento e a produtividade de uma obra, é ser o mais simples, o mais claro possível, colocar na cabeça do encarregado, do mestre de obra, qual é a missão, quais são as prioridades, quais são as expectativas do cliente, são o que a gente chama o plano de necessidade da obra. Isso é tão crucial e, ao mesmo tempo, é tão desprezado em obras que a gente, às vezes, consegue fazer 90% do plano funcionar, mas como a expectativa do cliente, como o que o cliente tem como prioridade não é ouvido, não como é que eu posso dizer, levado em consideração as suas prioridades, entender a jornada do cliente, que a gente fala muito, a gente entrega 90% daquilo que o cliente quer. Às vezes é até mais satisfatório, mas não consegue trazer satisfação para o cliente. Então, por exemplo, nesse caso, o cliente que ele quer entregar um posto de combustível que é o funcional dele, que é o que traz lucro para ele. Se eu, de fato, não entender, não interpretar essa mensagem, não passar essa prioridade para os meus profissionais, para aquela equipe que está abaixo de mim, eu posso entregar um posto num tempo maior, com uma loja de conveniência maravilhosa e linda, mas eu não estou entendendo quais são as demandas e as características que o cliente tem para essa obra, quais são as suas prioridades. Então, às vezes, o cliente só quer o posto. Olha, finaliza esse posto para mim, me entrega ele em 2 meses para que ele comece a funcionar. E a minha expectativa é que essa obra fique pronta para que ela consiga manter o investimento, ter esse retorno mais rápido e eu consiga financiar o restante da obra. Então não adianta se eu não interpretar isso para o cliente e não passar essa mensagem, como eu mostrei para vocês aqui no cronograma que eu fiz na mão, etapa a etapa, e aí eu vou colocando isso na mente do meu encarregado, eu vou conversando com ele, mostrando, ó, eu quero isso, 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 o que você acha? Você acha que a gente consegue entregar em tempo? Aí ele, eu até acho, mas
eu preciso mais desse equipamento, eu preciso colocar mais gente, o custo disso é X. Então a gente começa a ter essas discussões estratégicas que vão gerar o resultado e a prioridade que a gente está precisando. Então, isso é um detalhe que não é muito falado. A gente pode falar de bons sistemas de gerenciamento de projetos, a gente pode falar de um detalhamento de um projeto tecnicamente falando maravilhoso, mas que não vai vender a solução para o canteiro. Eu vou contar um caso aqui muito interessante que aconteceu comigo em 2016, onde eu era projetista, eu já estava tocando obras numa empresa que eu trabalhava, e eu recebi esse conselho de um gerente que mudou a minha forma de enxergar obras, engenharia, construção civil de uma maneira geral, e a minha comunicação ficou muito mais assertiva nesse processo como profissional desenvolvendo projetos, né? Eu sou engenheiro calculista, eu faço projetos estruturais e eu fiz um projeto de uma obra muito bem detalhada, muito bem detalhada. Só que ficou tão tecnicamente bom, com todas as notas de projeto, com todo o desenvolvimento, com todo o detalhamento que eu pude fazer, eu dei o meu máximo, eu quis mostrar o melhor projeto que eu poderia. E aí meu gerente chegou, me elogiou, fez uma crítica construtiva, falou, cara, ficou muito bom o seu projeto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no canteiro, na hora de armar e montar esse projeto que você está fazendo aqui no escritório, você acha que eles vão conseguir entender esse nível de detalhamento? Aí eu fiquei pensando na cabeça de quem executa. Eu falei, pô, realmente, tecnicamente, para apresentar um projeto, vender um projeto para um cliente, é maravilhoso. Detalhamento, detalhes construtivos, especificidade de todos os materiais, detalhes de solda, né? Porque era um projeto que nós estávamos fazendo o estaqueamento das estacas prancha do estacionamento subterrâneo de Charitos. Eu estava responsável por esse projeto de execução das estacas prancha da cravação desse subsolo. Era um estacionamento subsolo. E eu fiz todo um detalhamento, especificação de solda, detalhes executivos de filete de solda, ligações das chapas, peguei detalhes de fornecedor, fiz todo um aparato técnico que foi exageradamente técnico, foi maravilhoso. E aí o meu canteiro não estava correspondendo à expectativa, eles estavam se embolando em tantos detalhes. Então, é sobre isso. Não estou desprezando a tecnologia, não estou dizendo que você não pode ser um cara de gestão técnica, de documentação, de sistemas, de software, como eu também sou, falo essa linguagem também, mas esse conselho foi disruptivo na minha caminhada. Fez eu tirar tudo o que atrapalha na jornada de produtividade do cara. O cara, às vezes, ele é soldador, ele está com a cabeça ali de pegar, botar o capacete dele lá, a máscara de solda, e ficar ali sentado jogando a solda na peça ali sem pensar em nada. Então, às vezes, exageradamente, você quer fazer um nível de detalhamento surreal. Você, mas eu vou fazer o melhor para que fique o mais claro possível. Nem sempre o mais detalhado é o mais claro. Às vezes, o mais simples é você chegar a rabiscar na mão com ele ali, como vocês vão ver agora, depois do almoço. Eu vou mostrar para vocês bastidores, de passar um alinhamento, fazer uma centralização de uma chapa e resolver um problema. E o cara, bom, entendi o plano. A missão de um projeto é entender o plano de execução. Ponto. Então, por isso, às vezes eu mostro, pô, eu estou fazendo na mão, porque é dinâmico a engenharia, a construção civil é dinâmica, as demandas são dinâmicas. E esse papo que a gente está tendo aqui hoje vai fazer você se destacar completamente, porque você precisa das pessoas à sua volta. Você precisa que as pessoas tenham essa visão de você, um cara que resolve problemas e que é simples no trato e que é objetivo naquilo que faz. O resto, não se preocupa em, mas eu vou apresentar tecnicamente a melhor comunicação possível, começar a falar em engenheirês, arquitetoneiês, sei lá como é que é o nome que se dá, não vai chegar a lugar nenhum. Comunicação precisa ser adaptativa. Tá falando com quem? Tá fazendo o quê? Qual é o plano? Para onde você está indo? O que você quer entregar no final do dia? É sobre isso. Então, às vezes, não tem muito o técnico, o negócio, sabe? É mais prático, é mais incisivo, é mais objetivo possível. Fica com essa dica que foi de ouro para minha caminhada. Se eu posso dizer 3, 4 dicas para minha vida profissional, uma delas foi essa. Então, vocês vão ver agora um pouquinho, daqui estou voltando do almoço, vou mostrar a execução lá e vocês vão ver o esquadrejamento de uma obra
como que vai funcionar o detalhamento, esse espaçamento dos projetos. Agora é a passagem de alinhamento das chapas. A linha, A gente está fazendo aqui os quadrejamentos, ó, batendo os alinhamentos para ver. Começar a montar os pilares aqui da cobertura do galpão. Ó, já está com os alinhamentos batidos. A gente vai começar agora a fazer o deslocamento e a mobilização dos pilares lá atrás. Ó. Vamos tirar lá com o muque. A gente vai trazer para cá já para começar a içar. 895. Risca aí. Passou 20 pelo menos da chapa? 895. Caralho. Passou quanto? Vai dar uma deslocadinha de 5 para fora, né? 5 centímetros do pilar vai bater fora então, né? Deixa eu ver aí. 6 centímetros do pilar vai ficar um pouquinho para fora. Agora a etapa aqui que a gente está fazendo é o içamento realmente lá dos pilares da obra. Começar essa mobilização. A gente já está com o esquadrejamento das chapas de base para poder fazer o alinhamento da cobertura. E agora a subida desses postes aí para a gente começar a montar lá os pilares dessa cobertura geral aqui da parte das bombas. Último alinhamento aqui para a gente poder bater as chapas, começar a montar os gabaritos. Já peguei aqui no projeto as medidas dos espaçamentos que eu quero agora da fase de alinhamento da loja de conveniência para o primeiro poste, onde vão ter as primeiras bombas aqui dos pilares. Depois um outro espaçamento de 13,20 metros. Depois mais um espaçamento de 8,70 metros. E o último aqui tem 5,50. Então você vem com o espaçamento da loja de conveniência desse alinhamento 9,15, 13,20, 8,70 e o final, que é em balanço da cobertura aqui da projeção, é 5,50. Agora pegar e bater com a obra. Tá fazendo esses gabaritos aqui para a gente poder fazer os alinhamentos e os eixos dos pilares. Primeira chapa dessa base aqui da chapa para aquele bloco 8,70 vão entre elas. Do meio ali para o meio do vão lá 13,20. As linhas já estão passadas aqui. E lá da ponta em balanço mais 8,70 e sem pilar 5,50. Estamos ajustando agora os alinhamentos finais aqui, poder marcar os eixos e fazer os gabaritos aqui dos alinhamentos da obra. A gente já está com os ferros lá em cima, lá no caminhão, no muque. O carregado já está terminando de marcar a obra e o caramelo está passando no meio da obra. Agora vai! Suspensão dos pilares, posicionamento deles para poder começar a alocar a estrutura da cobertura metálica que a gente está fazendo. A operação agora vai rodar. Agora o posicionamento deles na chapa. Para ele poder suspender a operação, ele vai ter que abrir a lança para poder posicionar ele lá no centro, no eixo da chapa, batendo com a alocação dos pilares para a gente poder fazer os alinhamentos da obra. Uma operação que inicialmente demora um pouco mais para poder alocar e ajustar aqui o eixo da chapa. Depois a gente consegue montar a estrutura de uma maneira mais rápida. Não é muito simples, mas já começa a dar molde à obra. É isso, meus amigos, voltando de agora Rio das Ostras, pegando a estrada aqui para Niterói. Mais um dia vocês puderam acompanhar a rotina de verdade na engenharia, na construção civil, todos esses processos. Estou cansado aqui o dia inteiro nesse corre para lá, corre para cá. A gente já pôde avançar na locação dos pilares dessa obra aqui, da cobertura metálica do posto. E foi muito interessante ter compartilhado os bastidores, as soluções, a comunicação, as tomadas de decisões ali estratégicas.
que nos levam a todos os dias a gostar, a amar essa profissão. Você que é engenheiro, que é arquiteto, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui, coloca aqui os seus comentários, compartilhe aqui as suas experiências comigo. Esse é um canal que está aberto a essa comunicação. Seja muito bem-vindo, essa é a rotina de um engenheiro e até o próximo vídeo.